Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal e o assunto de hoje é veganismo e performance. É possível, não é possível, como adequar esse tipo de alimentação à sua rotina? Mas antes, roda a vinheta. Então nós trouxemos aqui para bater esse papo dois praticantes de CrossFit, a Monique e o Renato, dois veganos que também participam de competição, né? Primeiramente, obrigada pela participação de vocês aqui, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Nosso. Obrigada. E eles vão contar um pouquinho pra gente como que é essa rotina de alimentação. Aí eu quero começar pela Monique. Conta um pouquinho pra gente como você se tornou vegana, se você sempre foi vegana e o porquê que você resolveu adotar esse estilo de dieta aí pra sua rotina. Então, na verdade, eu fui ovo-lacto vegetariana praticamente toda a minha vida, né? Então, eu parei de comer carne vermelha com 13 anos e depois frango e peixe com 18, 19. E daí até agora eu tô com 39, né? Quer dizer, há 4 anos atrás eu me tornei vegana, mas aí foi pela causa animal, né? E pelo meio ambiente, essa preocupação foi crescendo muito dentro de mim. E você, como acontece com a maioria das pessoas, você assistiu algum filme que te impactou, algum documentário? Comecei a ler muito, assim, sobre alimentação mesmo, né? Comecei a me importar mesmo com tipo, o que eu comia, o que eu colocava dentro do meu corpo para fazer diferença, né? Também, tipo, no meu dia a dia, no esporte que eu pratico, enfim. O que eu poderia mudar para ser melhor, entendeu? E você já praticava atividade física quando você se tornou vegana? Aos 13 anos? Sim. Era academia, né? Ia pra academia e tal, corria. E o Renato, o que te fez virar, se tornar vegano? Foi algum filme? Foi algum documentário? Não foi filme. Assim como a Monique, eu também me tornei primeiro vegetariano, depois eu fui pro processo de me tornar vegano. E nada de influência através de documentários e filmes. Isso daí só veio depois do interesse mesmo, após esse despertar, né, que eu costumo dizer. Foi justamente por questão ambiental, animal principalmente, que eu quis modificar esse tipo de alimentação. E junto com essa modificação eu comecei a ver que realmente era possível, né? Saiu um pouquinho do que a galera achava, que carne nutre a carne e que realmente a gente consegue tirar proveitos dos vegetais, né, das sementes. E faz tempo que você se tornou vegano? Eu fui de comer tudo, né, onívoro até os meus 25, 26 anos. A partir dali foram 2 anos mais ou menos, quase 3 vegetariano. E aí eu parti para o veganismo faz uns 3, 4 anos já. E não sinto falta nenhuma, nunca tive recaída. E você já praticava atividade física então, quando você se tornou vegano? Como eu sou educador físico e desde criança eu tive contato com esporte. Então foi natação desde os meus 4, 5 anos de idade, depois veio o futebol, aí graças a Deus conheci o CrossFit e agora estou no CrossFit já faz um bom tempo. Infelizmente não tive não pude ter essa comparação de como é que era ser antes de ser vegano, como que era o cross para mim, e depois que eu me tornei vegano, como é que eu senti essa diferença. Então não tem como eu poder responder isso. Porque quando você entrou no CrossFit, você já era vegano, você já entrou no CrossFit vegano, né? Mas tanto assim, para os dois até, vocês sentiram alguma diferença em relação à performance de vocês, tanto positiva quanto negativa, depois que mudaram o estilo da alimentação, a dieta? Aspectos positivos e negativos. Eu comecei a reparar que a minha recuperação é mais rápida, assim, sabe? O meu corpo, tipo, eu consigo descansar mais e mais rápido, né? Recuperar mais rápido para a próxima sessão de treino, assim. Sim. Não sei se é porque a gente fica um pouco mais leve, né? A digestão, tudo é um pouco mais rápido, né? Acho que isso tudo ajuda para... Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, é muito comum quando a pessoa, de repente uma pessoa que não se alimentava muito bem, não tinha uma alimentação muito saudável, quando ela se torna vegana, de certa forma ela é obrigada a inserir mais vegetais, né? Se realmente ela for seguir ali à risca, priorizar os alimentos mais ricos em proteínas vegetal. Então eu acabo associando muito isso também, até essa melhora na performance, melhora no sono, na qualidade de vida. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, porque se é uma pessoa que já se alimentava bem, mesmo sendo onívora, ela não sente tanto essa diferença, né? Mas se é uma pessoa que não se alimentava muito bem, provavelmente ela vai sentir essa diferença, né? Porque ela é obrigada a inserir alimentos mais saudáveis, né, na rotina dela. Exato. Eu até me fez lembrar, né, que a época que eu ainda era onívoro,
Eu sempre gostei de comer legumes, saladas e tal, mas não era tão frequente na minha alimentação como agora. Isso é legal de falar. Agora, realmente, eu amo de ver um prato colorido, eu gosto dos sabores, dos temperos. E aí eu ficava muito no monocromático, né? Arroz branco, a carne e o feijão. Então eu ficava muito nisso, achando que era só proteína e pouco de carbo e tá tudo feito. Eu evitava até gorduras, né? As gorduras boas. E aí depois, com as alimentações por conta do veganismo, eu acabei tendo uma recuperação, como a Monique falou, um pouco melhor, porque eu fui inserindo as gorduras importantes também para o nosso dia a dia, né, para ser saudável. Sim. A proteína, acabei tirando um pouquinho aquele peso que eu colocava muito nela, falei, pô, tem que ter muita proteína, tem que comer, sei lá, 200 gramas de proteína, tem que comer um boi por dia. E aí tirei um pouco isso da minha cabeça e, por incrível que pareça, para muitos, né, não tive perda de peso, tive a continuidade na massa muscular, e as pessoas até ficavam em choque, e aí começavam a me perguntar, e numa dessas eu comecei até a influenciar indiretamente as pessoas. Sim. Então foi um processo assim, bem interessante de observar realmente na mudança de alimentação e vindo as vitaminas para o corpo, que era o que precisava, né? Se adaptou super bem, Me né? adaptei super bem. Você, Monique, você sentiu alguma diferença na sua parte estética depois que você se tornou vegana? Você falou, Positiva, negativa? Muito positiva. Muito Positiva. positiva. Engraçado, eu comecei a reparar mais músculo mesmo no corpo depois que eu me tornei vegana. Começou a aparecer muito né? mais. Talvez isso esteja também muito associado ao fato de você ter melhorado a sua performance, ter melhorado a sua condição de treino, né? E isso, consequentemente, melhorou a sua parte estética também, né? Como que qual que foi a dificuldade, assim, a gente sabe, eu acho que hoje isso está muito melhor, né, de você chegar em restaurantes, chegar em ambientes e ter a opção vegana, vegetariana, mas até assim, particularmente falando, eu fiquei por 2 meses numa dieta vegetariana para poder sentir o dia a dia, até para poder levar isso para o consultório, né, eu comecei a atender muitos veganos, muitos vegetarianos, então eu quis viver um pouco a vida de vocês durante 2 meses, mas principalmente para entender como era se virar na rua, tanto que eu não ficava comendo muito em casa, eu queria chegar numa padaria normal e viver isso. Como que foi isso para vocês, assim, do dia a dia mesmo, de se alimentar na rua, de repente, do nada ter que parar para comer, não ter levado nada, como que vocês conseguiram se virar com isso no primeiro momento? O vegano, normalmente, ele sempre leva alguma coisa na bolsa. Porque já sabe que nem sempre vai encontrar com facilidade, Ou faz uma né? refeição antecipada, né? Fica a dica aí pros restaurantes, estabelecimentos, de não esquecerem dos veganos, tá, gente? Por favor. Ó, por exemplo, que eles são maioria. Mas assim, independente de onde eu for, eu sempre pergunto se tem lá alguma coisa, e se a pessoa não tiver, eu sempre pergunto se ela pode adaptar um prato X para mim. Legal. Porque sempre tem legume, sempre tem verdura, sempre tem leguminosa em qualquer restaurante que você vai, né? Então, eu sempre falo, mas olha isso aqui, não dá para você adaptar, você coloca aqui uma massinha com um vegetal grelhado, sabe? Tipo, um pouquinho de grão de bico e tá tudo ótimo, já resolveu nossa vida, entendeu? Exato, a gente não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Você também conseguiu se virar? No começo do veganismo eu tive um pouquinho de dificuldade, porque naquela época eu ainda morava em Campinas. Então Campinas, apesar de ser uma cidade grande, não era tão grande quanto São Paulo, as possibilidades que a gente tem em São Paulo, né? De restaurantes, da culinária. E aí eu tentava me virar do jeito que podia. Então, às vezes, até ficava com déficit, provavelmente, nutricional, né, com relação a vitaminas e tal, dependendo do rolê que eu fazia com a turma, mas não abria mão, né, de manter assim, a minha cabeça para o veganismo. Depois, quando eu vim para São Paulo, já estava um pouquinho mais avançado essa ideia do veganismo, a galera trazendo isso para a vida delas, nem que seja tipo a segunda sem carne, né, como as pessoas vêm fazendo. Sim. E isso foi abrindo mais os horizontes para os restaurantes e eles têm colocado agora nos pratos deles opções veganas e vegetarianas. E até mesmo as pessoas que não comem carne, quer dizer, que comem carne e vão experimentar esses pratos veganos e falam, nossa, que coisa incrível, né? Surpreendente o sabor. Então fica a dica para o restaurante, não tenha medo de colocar prato vegano. Né? Que a galera gosta, a galera quem não é vegano gosta, né? Agora, em relação à suplementação, vocês fazem uso de algum suplemento? E se fazem, isso foi desde o começo, vocês tiveram essa preocupação de repente, suplementar a ômega 3, a vitamina B12, ferro? Vocês tiveram essa preocupação desde o começo ou isso veio com o tempo? Não, eu desde o início sempre tive essa preocupação. A B12 eu sempre suplementei, desde que eu virei vegana.
E eu também suplemento com proteína vegetal, porque acaba que pela comida, pela quantidade que eu deveria comer, né, eu não completo a quantidade de proteína. Para complementar, então você usa proteína Aí vegetal, eu uso né? proteína vegetal e eu tomo creatina também, que a creatina fez bastante diferença. Faz, né? Porque a creatina, para quem não sabe, nós encontramos principalmente na carne. Né? Apesar que mesmo que para quem não é vegano, é uma quantidade muito grande de creatina que a gente precisaria consumir para ter uma quantidade adequada aí pensando em performance. Mas é o suplemento de maior evidência científica, então com certeza pensando em performance, ganho de massa muscular, é um suplemento muito efetivo. Imagino que tenha dado uma boa diferença, né? Boa diferença. E você não vive sem a creatina, então, é um suplemento dia. que a gente realmente não tem necessidade de dar pausa, né, com a creatina, não existe mais essa necessidade. E você faz a suplementação com creatina, então, sempre, eterna. Retém líquido? Retém? Tá vendo, gente? Já não tá retida. Que é a pergunta, né, que todo mundo faz. Você também suplementa? Sim, eu me suplemento com algumas suplementações que a Mon já falou também. Graças a Deus, durante esse meu trajeto aí para me tornar vegano, eu sempre tive o apoio do meu irmão. Ele é nutricionista, então que legal. Não é voltado para a área esportiva, mas ele tem sim um amplo conhecimento com relação à alimentação, então ele me ajudou muito nessa transição. E a partir de um determinado momento aí eu já fui criando aquela questão do autodidata, né, de começar a pesquisar coisas por conta própria para poder entender mais o que realmente eu preciso para o meu corpo. Então aí veio a betalanina, que é um suplemento que eu acho, se não pau a pau com a creatina, um pouquinho abaixo da creatina. É um ótimo suplemento principalmente também. Relacionado ao CrossFit, né? Sim. E aí a creatina, toma proteína vegetal, mas mais por questão de praticidade, porque a alimentação eu como bem, sou bom de garfo, então não faltaria energia para ser consumida se eu tivesse tempo para ficar cozinhando e tal. E a B12, que eu também venho fazendo uso já faz um bom tempo. A Monique é estudante de nutrição também, né? Um dos motivos que te levou, de repente, a procurar estudar nutrição foi por conta disso? Foi por conta disso, já pensando em ajudar cada vez mais os veganos e vegetarianos aí que... Você não precisa nem se especializar nessa área, você já é, né? Você já vai se formar especialista Exato, na área, né? E ajudar cada vez mais a galera que está em transição, né? Que não entende, não sabe como começar e tudo mais. Eu falei, é esse caminho aí que eu... As dificuldades, né? Das faltas, das texturas, uma coisa que eu nunca tive a recaída, mas o que eu sentia falta da textura era do queijo, né? Que depois que eu me tornei vegetariano, fiquei muito novo no queijo. Falei, pô, vou comer uma pizza de tomate com legumes, tipo, não tem aquela textura. Aí começou a vir os queijos veganos, né? Aí começou a abrir cada vez ficando mais acessível também. A vida agora, não se resume né? a tofu, né? Exato. Agora eu amo, viu? Tofu eu como pra caramba. É muito bem bom, feito, nossa, é demais. É muito bom, mas não é só isso, Não né? é só isso. E assim, agora pensando voltando aqui um pouquinho pro CrossFit, vocês participam de competição, seguem planilhas mais específicas de performance ou vocês fazem aula do dia a dia mesmo? O Renato, ele é treinador, né? Então ele dá aula de CrossFit, mas vocês têm essa linha mais performance ou vocês fazem mais as aulas do dia a dia? Eu não chego a competir, participar de competição, mas eu gosto de treinar. Eu gosto de sair, treinar bem, sair daqui, tipo, falando, hoje eu treinei, tô morta, tô cansada e agora é a recuperação pro dia seguinte, sabe? E você, assim como o Renato, já entrou no CrossFit vegana, né? Já entrei vegana, Você também, né? Você gosta de competir com eu gosto, eu já te vi também por aí. Mais, né? Já encontrei com ele. Já te encontrei por aí. Gosto bastante de competição. Antes eu treinava 2 horas por dia, tal, planilha diferenciada, até que, tipo, dia a dia, acredito que você sabe disso, né, da rotina que a gente tem de trabalho, o cansaço que o treino prolongado provoca, com relação também a conseguir fazer as outras coisas do dia. Eu acabei reduzindo o meu tempo de trabalho, aumentando mais a intensidade, então tendo uma densidade maior, através dos treinos do grupo, treino da lousa. Então a gente às vezes acha que o treino da lousa, o treino do nosso box não é o suficiente. A partir do momento que eu comecei a ter essa preocupação em dar o meu máximo naquela 1 hora de treino, e já fica aqui os aplausos para o Marcelo Celão, head coach aí da Invício, que os treinos deles estão cada dia mais surpreendentes, mais exaustivos. Eu vi que a evolução ela consegue vir mesmo com essa 1 hora com treino no box. E não senti problema nenhum, né?
por conta do veganismo, de conseguir ter essas melhoras ao longo dos anos. Mesmo nessa fase aí em que você estava focado mais em competição, tranquila, alimentação tranquila. Exato. Ótimo. Foi até melhor para mim ter reduzido esse volume. Então, porque antes eu sentia muito cansado nos dias seguintes. Sim. Não conseguia desenvolver de uma forma adequada. E você tem alunos veganos? Você que dá aula, né? Você sente que isso está aumentando nos boxes, nas academias, que as pessoas estão buscando mais uma alimentação vegana? As pessoas elas têm ficado curiosas, ainda mais que, como agora eu tenho feito os treinos da lousa, tenho colocado os meus resultados e eles têm tido os meus resultados como uma meta, né? Um alvo. Muitos falam, nossa, que brócolis você está comendo, né? Que a gente não está entendendo esse rendimento seu aí que está sem carne. Que tem esse grão de bico, que tem esse grão de bico, que é essa chicória, né? Falei, filhão, só se tornar vegetariano, vegano, que você vai ver algumas mudanças que podem ocorrer, né? Fazendo essa brincadeira com eles. E aí, a partir disso, eles criaram o interesse em saber, pô, como é que é a sua alimentação? Porque a gente está realmente feliz de ver que você não come carne e tem esse rendimento. Eu sempre tentei, sempre tive essa ideia de tentar ser vegetariano, vegano. Então, a partir daí, eu fui influenciando de uma maneira indireta, né? Tanto que se as pessoas vierem conversar comigo, dificilmente eu vou abordar o meu lado veganismo com elas. Eu nunca vou falar, eu sou vegano e tal. Só descobre isso daí a partir de outras bocas. Porque a gente sempre brinca com isso, vegano, adora falar. Imagina, vegano e crossfiteiro, gente. Que já tem os memes, né? Então a gente é obrigado ainda a ficar vendo esses memes. Vegano e crossfiteiro. Não, muito bom. É legal porque fica de uma forma leve, né? Sim. A pessoa tem que querer. Eu sinto muito isso. E eu vejo que você vai acompanhar muito isso também nas suas condutas no consultório. Eu vejo que as coisas elas vão acontecendo de forma natural. De repente a pessoa começa com uma segunda sem carne. Isso. Aí ela gosta da segunda sem carne. De repente vamos ficar na terça também. Aí eu vou ficar agora só com ovo. Quando vê, ela tá no estilo de vida 100% vegano, já tirou toda a carne tanto, e nem né? sentiu. Foi um processo. Porque o próprio corpo foi pedindo isso. Isso é muito legal, você tem que sentir o seu corpo pedir. Mas vale a pena o teste. Eu, assim, até uma experiência pessoal, esses 2 meses que eu fiquei vegetariana, depois eu voltei a comer porque eu não tinha intenção em me tornar vegana, era mais para sentir a rotina, mas carne vermelha. A minha relação com a carne vermelha é outra. Era a minha primeira opção, a carne vermelha. Hoje é a última das últimas das últimas, assim. Não desce mais, da forma como descia. O corpo é um negócio muito doido mesmo, né? Você sentiu realmente a diferença, Total. né? Vem o ovinho antes, o frango que eu não era muito fã, o peixinho por último. Ah, só tem carne, então eu vou na carne. Isso é muito engraçado, né? Então, às vezes, a gente precisa passar por alguns testes para poder entender melhor o corpo, né? E agora sim, eu queria só pra gente finalizar, existe algum atleta vegano que vocês admiram e que de repente é uma inspiração para vocês no esporte, na prática esportiva? Tem um atual, né, campeão aí de Roland Garros, o Djokovic. Então eu sei que ele é vegano, atleta de alta performance. Além dele também tem o Lewis Hamilton da Fórmula 1, grande campeão. Então dá para provar que dá para ter rendimento. Caramba, né? Ele só citou apenas esses dois. Só dois pequenininhos aí, dois pequenos atletas. Se você quiser se tornar vegano, talvez seja campeão aí de Roland Garros. E você, tem alguém, Monique? Não, o Lewis Hamilton também, eu acho demais ele. E eu tava tentando lembrar alguma menina, mas agora não tô... Alguma mulher, né? Eu também não consigo me lembrar de ninguém agora. Você vai ser a primeira, pronto. Monique. Atleta de crossfit, pronto, acabou. Tem algum recadinho que vocês gostariam de deixar para quem aí tá, de repente, iniciando essa filosofia? Eu encaro muito como uma filosofia também, né? Porque... Estilo de vida, né? Um estilo de vida, né? Além de trazer todo esse benefício pro corpo, é um estilo de vida também. Vai além de dieta, né? Vai além de estética e de performance. Sim. É de fato um estilo de vida. Querem deixar um recadinho final aí? Eu diria que se você tem intenção de diminuir, né, às vezes nem se tornar um vegetariano ou um vegano, mas você quer tentar se sentir mais leve, diminuir um pouco, vale a pena fazer essa transição, não tenha medo, porque você não vai perder a sua parte social da sua vida por causa do veganismo nem do vegetarianismo, né? Então, dá para você viver bem fazendo a sua outra opção de estilo de vida também. Perfeito. Você. No meu caso seria abra a mente para novos sabores, veja mais o impacto que você pode ter, né, mundial com relação a essa transformação. E se isso for o suficiente, se você se sentir bem com isso, segue o jogo. Se te fizer mal, né, tentar mudar essa dieta
e está se sentindo mal por estar evitando alimentos que você antes amava, volta a comer esses alimentos. O importante é você se sentir bem e se entregar de cabeça se for algo que realmente que você acredita. É isso. Gente, muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente da rotina de vocês. Tenho certeza que vai encorajar muita gente também, inspirar muitas pessoas também. E é isso. Até o próximo. Dá o seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Muito obrigado, Tchau, gente. Até tchau. mais.